O último relatório de risco global do World Economic Forum, de 2025, ele coloca que 5 dos 10 maiores riscos globais já são climáticos ou ambientais. Né? E isso considerando que os riscos, a gestão do risco é o core business da seguradora, nos torna como protagonistas desse processo. Eu digo sempre o seguinte: são 3 os principais afetados no caso de um desastre climático. Em primeiro lugar, a população vulnerável, tanto a pessoa física vulnerável quanto a pequena e média empresa vulnerável. Em segundo lugar, o próprio Estado, que é chamado imediatamente a socorrer e a reconstruir os danos decorrentes daquele acidente. Em terceiro lugar, as seguradoras, que subscrevem o risco das empresas e dos indivíduos que têm cobertura. Portanto, não só a coisa certa a se fazer, a gestão preventiva de riscos climáticos, como é a coisa inteligente a se fazer, no caso principalmente das seguradoras e do próprio Estado. Mais de 50% do PIB mundial depende de ecossistemas saudáveis. A América Latina abriga aproximadamente 40% da biodiversidade do mundo inteiro. Existe um estudo da Deloitte, chamado Turning Point, que aponta que até 2070 pode haver um efeito acumulado de prejuízos econômicos da ordem de 17 trilhões de dólares para toda a América do Sul em decorrência das mudanças climáticas. Essas são apenas algumas evidências que mostram que a sustentabilidade agora é uma agenda de negócios. Não só isso, também deixou de ser um convite para as empresas se engajarem, mas sim passou a ser uma obrigação. E, obviamente, as seguradoras fazem parte desse ecossistema e elas estão evoluindo dessa função de indenizadoras de sinistros, de prejuízos, para uma função ativa de parceiros na gestão de riscos dos seus clientes. E a Zurich Seguros ela vem mostrando muito pioneirismo nessa direção, unindo estratégia, tecnologia, impacto socioambiental. Na conversa de hoje eu tenho a honra de conversar com o Edson Franco, que é o CEO da Zurich Seguros. Nós vamos falar de forma ampla sobre a evolução e as transformações que a indústria dos seguros vem passando em relação à sustentabilidade e as soluções que a Zurich trouxe para si e que está levando para os seus clientes, com destaque para a Climate Spotlight, que é uma ferramenta que faz mapeamentos de riscos climáticos atuais e futuros, faz parte de uma gama de serviços chamada Serviços de Resiliência da Zurich. Vamos falar também sobre o projeto Floresta Zurich, que é em parceria com o Instituto Terra, que foi idealizado pelo Sebastião e a Leia Salgado, o engajamento da geração Z e muitas outras coisas. E finalizando, claro, com a visão e o legado que a Zurich pretende deixar para o futuro. Então, Edson, muitíssimo obrigado por estar aqui. É uma grande honra conversar com você. Eu que te agradeço, Renato. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Vamos lá, então. Acho que a gente sempre começa com um grande panorama, uma introdução. Como que os riscos climáticos são incorporados ou são calculados quando uma seguradora emite uma apólice? Considerando os vários formatos de seguros, Perfeito. Bom, primeiro é importante destacar que o gerenciamento de risco é a principal competência do mercado segurador. Portanto, o risco climático ele já está embutido, é inerente à atividade de seguros. Eu costumo dizer sempre o seguinte: a seguradora não vende indenização, ela compra risco. O seguro é uma ferramenta de transferência de risco. A qualidade do resultado da seguradora está diretamente relacionada à qualidade do risco que ela subscreve. Perfeito. Portanto, o nosso papel primário é o de melhorar a qualidade do risco que nós estamos subscrevendo. Isso vale independentemente das mudanças climáticas. Então, se eu vou fazer uma subscrição de risco de uma planta fabril, um inspetor de risco, um engenheiro de risco, vai fazer uma análise
e vai fazer recomendações do que é necessário que aquele cliente faça para mitigar ou prevenir um desastre decorrente de um evento, de um acidente ou de um evento de sinistro, para diminuir o impacto do dano e do risco, né? A partir daí, aquele risco poderá ser subscrito num primeiro momento e ficará mais barato para o cliente o preço do seguro, né? E também no caso, ainda assim, da ocorrência de um sinistro, nós teremos um impacto menor de tempo de recuperação para o cliente, porque nem sempre a indenização de seguro somente é suficiente para reparar todo o dano de interrupção de negócio que aquele cliente vai ter. Perfeito. O risco climático, ele traz um agravamento da frequência e da severidade com que os riscos têm que ser avaliados daqui para frente, né? E esse é o principal elemento. Quando, adicionando um outro dado para a abertura que você fez, o último relatório de risco global do World Economic Forum de 2025, ele coloca que 5 dos 10 maiores riscos globais já são climáticos ou ambientais, né? E isso considerando que os riscos, a gestão do risco é o core business da seguradora, nos torna como protagonistas desse processo. Eu digo sempre o seguinte: são 3 os principais afetados no caso de um desastre climático. Em primeiro lugar, a população vulnerável, tanto a pessoa física vulnerável quanto a pequena e média empresa vulnerável. Em segundo lugar, o próprio Estado, que é chamado imediatamente a socorrer e a reconstruir os danos decorrentes daquele acidente. Em terceiro lugar, as seguradoras, que subscrevem o risco das empresas e dos indivíduos que têm cobertura. Portanto, não só a coisa certa a se fazer, a gestão preventiva de riscos climáticos, como é a coisa inteligente a se fazer, no caso principalmente das seguradoras e do próprio Estado. Isso o senhor está falando são desastres, né? Então são grandes calamidades, mas via de regra, isso é como se fosse uma caldeira que vai esquentando com o tempo, né? A mudança climática vai se acumulando até a hora que tem algum acidente. Mas a função da seguradora nesse monitoramento dessa metafórica caldeira aqui, como é que isso vai mudando a questão de você precificar um seguro ou de impor determinadas condições para que aquela pólice possa ser emitida? Também levando em conta, por exemplo, setores mais críticos, como mineração, etc., que tem uma exposição maior a isso. Como é que essa conta é feita antes do acidente? Primeiro, deixa eu te dar um outro dado. Você falou uma coisa que é interessante, que é um processo cumulativo, gradativo, e que muitas vezes a gente se acostuma com ele, né? Porque ele vai acontecendo de uma forma exponencial. Ele é relativamente lento num primeiro momento e depois ele começa a se agravar. Tem um dado da Confederação Nacional dos Municípios que aponta que os desastres ambientais ocasionaram, entre 2013 e 2024, perdas superiores a 732 bilhões de reais. Né? Esse estudo ele se soma àquele da Deloitte que você já mencionou, que prevê para os próximos 50 anos, ou um pouco menos de 50 anos, até 2070, perdas econômicas de 17 trilhões de dólares na América do Sul, né? Portanto, vai haver um nível de pressão fiscal. Hoje a grande temática brasileira é a insustentabilidade fiscal, né? É a pressão fiscal. Você imagina o impacto fiscal que a não adaptação à mudança climática vai trazer se nós não fizermos agora a coisa certa do ponto de vista de investimento em ferramentas
e infraestrutura adequada, né? Então, eu vou só tangenciar um tema aqui, né? Porque existe um outro elemento que também é uma macro tendência global, mas principalmente que está afetando de forma muito importante o Brasil nesse momento, que é o envelhecimento da população. Fruto de boas notícias, né? Aumento de longevidade, medicina melhorando, medicina melhorando e nos tornando cada vez mais longevos, redução da mortalidade infantil, redução drástica da mortalidade infantil nos últimos 50 anos, e redução da taxa de natalidade, né? Isso está promovendo de forma muito acelerada no Brasil um envelhecimento da população que vai fazer com que o sistema de previdência pública, o INSS, seja insustentável ao longo das próximas décadas. Sim. Daqui a pouco nós vamos ter menos de um contribuinte para cada aposentado no INSS, né? Então você imagina a pressão fiscal combinada desses dois fatores ocorrendo simultaneamente nas próximas 3 ou 4 décadas. Sim. Nós estamos falando de alguma coisa que parece muito tempo, mas é um piscar de olhos, né? A ação precisa ser imediata e urgente. Então, voltando para o tema de adaptação climática e do papel das seguradoras, nós temos muitas ferramentas. Você mencionou aqui na abertura o programa de solução de Zurich Resilience Solutions, né? Soluções resilientes da Zurich, que tem como uma das ferramentas o Spotlight, o Climate Spotlight Core, que basicamente ele olha para trás, olhando os dados existentes, né? Tanto globais como locais, e ele cria cenários para prestar um serviço para os nossos clientes, cenários de aquecimento global de 1,5, de 2, de 2,5, dentro das localidades aonde os nossos clientes estão localizados, têm plantas ou oficinas, escritórios, etc. Perfeito. Então, eu vou dar um exemplo concreto, porque a gente fez um release público em parceria com a WEG, né? A WEG, nós fizemos uma avaliação, a WEG é uma multinacional brasileira, nós fizemos uma avaliação de 85 localidades, né, para a WEG, exatamente considerando possibilidades de inundações, secas, mudanças climáticas extremas em diversos locais do planeta, né, para qualificar qual é o risco de cada uma dessas localidades e, a partir daí, fazer recomendações de como é que esse risco pode ser mitigado. Qual é a grande matéria-prima para essas ferramentas? É dado confiável. E é aí que a parceria público-privada é fundamental. Nós deveríamos ter bases de dados municipais, estaduais, federais, abertas, públicas, para serem usadas por todos nós e compartilhadas entre iniciativa privada e poder público, para que a gente pudesse potencializar o uso desses dados para criar os melhores cenários futuros possíveis. Nós somos muito bons em prever o passado, mas nós não necessariamente temos a comunicação dos dados existentes para ter as melhores projeções de cenários futuros para poder fazer um trabalho não só para a iniciativa privada, mas também para uso do poder público de formas de mitigação e de construção da infraestrutura necessária para mitigar esses riscos. Entendi. Esse estudo que o senhor mencionou da Confederação Nacional dos Municípios, aí, então entendo que isso venha dessa esfera pública dos dados, isso. Então que a esfera privada não consegue ter acesso. Hoje. Às vezes tem acesso, não, a gente tem acesso a muita coisa, mas nós às vezes temos os municípios com dados que não estão integrados com os dados da federação ou dos estados, né? E que não necessariamente, não há sonegação de informação, não.
O que a gente precisa é de um grande esforço coletivo para a integração de todas as informações existentes, né? Aí será que a inteligência artificial não pode contribuir? Vai ajudar muitíssimo, né? Eu acho que toda a evolução tecnológica que nós estamos vivendo, ela será um fator fundamental para nos apoiar nesse processo de adaptação a riscos climáticos. E na medida que as empresas, tanto de tecnologia, as big techs, como a iniciativa privada, como o setor de seguros e outros setores, né, você mencionou antes, 50% do PIB mundial, ele depende de questões climáticas e de biodiversidade. Ou seja, não é um tema somente para quem é diretamente afetado, né? Todos, ninguém vive em bolha, né? Todos seremos afetados, né? O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, da Natura, ele costumava dizer o seguinte, que ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento, todos teremos que atuar na questão da sustentabilidade ambiental. Perfeito. E acho que até essa questão da importância dessa base de dados, dessas análises, me corrija se eu estiver errado. Se isso não for compartilhado, isso abre espaço para que as seguradoras individualmente façam as suas análises de risco, e aí talvez até numa questão de competição, eu vou baixar o preço porque eu quero ganhar no meu concorrente, mas esse risco só cresce, né? E aí, com isso você aumenta o risco de uma insolvência, por exemplo, de uma seguradora de não conseguir honrar uma catástrofe X, né? Claro que aí acho que tem a complexidade do resseguro, né? Ou do co-seguro, mas eu entendo que esse compartilhamento de dados pode ser benéfico para para que não haja esse tipo de risco, como eu disse, né? De uma competição predatória que possa acabar saindo pela culatra, né? Faz sentido isso que eu disse? Faz sentido, mas eu queria ressaltar aqui um aspecto sobre o mercado segurador. Vou falar principalmente do mercado segurador brasileiro, que é o que eu conheço profundamente. Eu sou membro do Conselho Diretor, vice-presidente do Conselho Diretor da Confederação Nacional de Seguros, sou presidente da Federação Nacional de Vida e Previdência, e o que eu posso te assegurar que tanto no seguro de automóvel, para a gente dar o exemplo talvez de um dos ambientes competitivos mais ferozes que há no ambiente securitário, né? Tá. Quer dizer, existe realmente uma concorrência muito grande no seguro de automóvel, mas quando o setor se une para combater o crime organizado, para combater o roubo, para desmontar esquemas criminosos, por exemplo, de desmanches para comercialização de peças ilegais, o setor se une em torno dessa mesma causa. Porque, de novo, a qualidade do resultado das seguradoras é diretamente proporcional à qualidade do risco que nós subscrevemos. Perfeito. Então, nós vamos concorrer sim, mas dentro de um ambiente que seja benéfico para a sociedade. Então, não interessa a ninguém o quanto pior, melhor. Entendi. Faz sentido. Mas, nesse mérito, a gente falou agora um pouco antes de começar a gravar sobre inteligência artificial e tocamos no assunto de novo. O que eu estou vendo? Que a demanda energética vai aumentar cada vez mais. Seja pela inteligência artificial, seja por carros, veículos elétricos. A nossa matriz energética, tudo bem, no Brasil ela é bem renovável. Mas pensando no mundo, a gente tem uma dependência gigantesca dos recursos fósseis ainda. Isso sem entrar no mérito geopolítico da palavra, pensando estritamente no plug da tomada mesmo, né? Só que se a gente queima mais petróleo, mais carvão, a gente intensifica as mudanças climáticas. Como é que as seguradoras estão lidando com essa dicotomia, demanda energética aumentando, matriz energética ainda predominantemente fóssil? E o consequente risco disso para o meio ambiente? É um excelente ponto, porque nós não podemos simplesmente parar de subscrever riscos de todas as empresas que emitem CO2. Né? Agora, nós temos
um dever, tanto social quanto econômico, de apoiar as empresas no processo de transição para uma matriz energética limpa. Né? Então, num primeiro momento, o nosso objetivo não é parar de subscrever o risco de determinadas empresas. O nosso objetivo é apoiar essas empresas no processo de transição energética. Né? E, claro, ao mesmo tempo, um outro mercado vai se criando. Por exemplo, seguros para energias renováveis, né, já são uma realidade, e hoje nós, na Zurich, tanto global quanto no Brasil, nós oferecemos produtos e soluções voltadas para projetos solares, eólicos, hidrelétricos. Nós ampliamos o nosso portfólio em 2023, então isso também serve para apoiar o avanço da matriz energética limpa e sustentável no Brasil e no mundo. Nós criamos um produto. Nós somos a primeira seguradora a subscrever risco de veículos híbridos e elétricos. Legal. Nós criamos agora um seguro de automóvel com um selo Auto Eco. Né? Então, é um seguro que valida práticas sustentáveis do início ao fim da jornada do produto, desde a questão de veículos elétricos e híbridos, mas também passando pela compensação de carbono, da assistência 24 horas que a gente usa. Nós criamos um conceito de oficinas mecânicas selo verde. Legal. Né? Mais de 50% das oficinas com as quais nós trabalhamos, elas já têm o selo verde. Ele tem 3 categorias, ouro, prata e bronze. Né? O selo ele é dado por uma instituição independente. Ele avalia mais de 80 critérios, tanto ambientais quanto socioeconômicos, para assegurar que as oficinas com as quais nós estamos trabalhando tenham descarte sustentável, enfim, tenham práticas sustentáveis. Né? Isso valoriza. Eu fui em algumas inaugurações, em algumas cerimônias de premiação, né, do selo para algumas oficinas ouro, e em uma delas foi emocionante, porque você vê a terceira geração de proprietário daquela oficina, né, junto com o pai e com o avô, ele com lágrimas nos olhos, dizendo que ninguém nunca tinha tratado aquela oficina mecânica grande, né, de bairro, mas uma oficina grande, com o respeito com que a gente estava tratando. Muito legal. Quer dizer, além de tudo, o parceiro se sente valorizado, porque ele se sente inserido dentro de um contexto maior, de uma causa maior. Né? Então, exemplos como esses, a gente tem de monte. Os sinistros que nós processamos, eles geram resíduos. Né? Nós processamos de 21 até julho desse ano, 25, 489 toneladas de resíduos que são descartados corretamente. Desde celular, resíduos de eletrônicos, como aparelhos celular, aparelhos eletrônicos, móveis, automóveis, salvados de automóveis que não podem ser vendidos, enfim. E a destinação correta disso é fundamental. É enviado essencialmente para reciclagens ou para... Reciclagens, a gente tem... eu fui visitar também uma das empresas que recicla eletrônicos e é um negócio altamente sofisticado. São máquinas alemãs que eles desmontam manualmente os equipamentos e vão colocando todas as peças em esteiras. E aí, por leitura óptica e sopro, a máquina a esteira, na medida que os componentes vão passando pela esteira, a máquina vai soprando aquilo que é cobre para um lugar, aquilo que é plástico para outro lugar, e aquilo vai depois sendo
armazenado e vai ter a sua destinação correta, de acordo com o tipo de reciclagem que deve ser feito. Então, assim, são soluções. Eu arrisco dizer, Renato, que o segmento de seguros, tanto na subscrição do risco, quanto no processo de regulação de sinistro, é um dos segmentos com maior nível de tecnologia embarcada de todas as indústrias. Porque tem um alto valor agregado, né? Essa matéria vira matéria-prima para criar novos produtos. Isso ainda mais quando é metal, como você disse. Muito legal. Mas isso me leva para uma outra dúvida que eu tinha sobre agora saindo do mundo das seguradoras e indo para o mundo das empresas, né? Elas que são seguradas, elas recebem essas recomendações, as suas empresas são seguradas nas várias apólices. Qual, na sua opinião, é a maturidade dessas empresas nessa combinação entre gerir um risco ambiental e fazer um planejamento econômico-financeiro adequado para um CAPEX, para um investimento necessário para isso? Tendo em vista que essas empresas também têm os seus concorrentes, muitos deles, às vezes, podem adotar práticas não sustentáveis, mais baratas para ganhar competição e por diante. Como que você vê a maturidade dessas empresas e enfim, o financiamento para isso? Nós temos... Eu acho que não tem uma resposta única, né? Existem empresas com níveis de maturidade diferentes. Mas o que nós percebemos é que as maiores empresas, elas já têm uma consciência muito bem desenvolvida do impacto econômico de não agir, né? Quando nós temos uma pesquisa, estava procurando aqui o dado, achei. Em setembro de 2023, a Zurich divulgou um estudo global que ouviu mais de 650 líderes de sustentabilidade em empresas do mundo todo. Mais de 70% das empresas têm planos em vigor para zerar suas emissões de carbono, que quer dizer que esse tema já tem sido visto de forma estratégica por essas empresas. Empresas grandes. Empresas grandes e médias grandes. Né? Então, 650 líderes no mundo todo. Nessa mesma pesquisa, os executivos brasileiros entrevistados acreditam que o setor de seguros pode apoiá-los na transição por meio da gestão de risco, 74% disseram isso, por meio da avaliação de risco, 71% disseram isso, e com formação de parcerias, 61% disseram isso. Que tipo de parcerias? O negócio de seguros ele está se tornando cada vez menos um negócio de pagamento de indenização e cada vez mais um negócio de venda de serviços. Legal. Né? Nós temos hoje uma responsabilidade social e econômica com o nosso próprio negócio de evitar e mitigar o risco. Sim. E não simplesmente pagar a indenização. Então, cada vez mais o negócio de seguros está se tornando um negócio de serviços, que é feito em parceria com os corretores, que também oferecem esses serviços. Né? Então, existe uma cadeia produtiva formada pelos corretores de seguros. A gente pode aqui estar falando do corretor corporativo e dos seguros corporativos, mas isso também vale para os corretores de varejo em alguma medida. Né? Okay. Tanto para o seguro patrimonial, você veja um seguro residencial, um seguro condominial, um seguro de automóvel, né? Até um seguro de vida. Né? Hoje nós oferecemos para os nossos clientes ferramentas, né, de gestão da qualidade de vida, né, do autocuidado, para também reduzir o risco de uma morte prematura ou de uma doença grave. Então, a questão da prevenção, né, ela é muito abrangente e ela cada vez mais está se tornando o elemento central do negócio de proteção. Né? Mais do que a indenização, porque, de novo, a indenização, por melhor subscrito que seja o risco e por mais adequado que seja
a importância segurada do seguro, ela não necessariamente repõe 100% da sua perda, né? Então, é muito importante que o risco seja evitado. O risco não, que o evento de risco seja evitado. Muito legal. Eu acho que para as empresas, a pressão da sustentabilidade, do ser sustentável, ela é realmente crescente, porque no limite ela está ligada à habilidade dessa empresa captar recursos, né? Mas pensando no varejo, como você mencionou há pouco, talvez seja uma pergunta difícil de responder, mas qual que é a percepção do varejo sobre iniciativas como esse auto-eco? Como é que a pessoa física entende, puxa vida, o carro, a oficina onde eu levei o meu carro, ela tem um determinado selo e isso mostra práticas sustentáveis. Como é que você vê a pessoa física engajando com isso? Também é um processo. Também é um processo de conscientização. Eu acho que nós vemos as novas gerações, muitas vezes, dando aulas para a gente de como a gente deve ou não se comportar em relação a várias questões, a questões de diversidade e a questões de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Perfeito. Claro que o elemento comparativo de preço é sempre um elemento muito importante. Mas eu acho que ao longo do tempo, esses outros elementos eles vão se tornar, no mínimo, critério de desempate. Com certeza. E na melhor hipótese... Acho que já devem ser, inclusive. Já podem até ser. E na melhor hipótese, isso vai... o cliente pode estar disposto a pagar um pouco mais para ter a segurança de que aquela seguradora está engajada em práticas sustentáveis, né? Perfeito. Eu me lembro de uma propaganda, vou falar de memória aqui agora, correndo o risco de eu não vou lembrar o nome das marcas e nem mencionaria, mas você tinha duas vending machines assim, de camisetas brancas, e uma custava o dobro da outra, só que uma explicava que aquelas camisetas eram feitas por crianças chinesas quase em trabalho escravo, e a outra era feita com práticas sociais sustentáveis, né? E as pessoas não compravam a camiseta mais barata. Muito legal. Eu acho que isso tudo reforça o argumento do uso da inteligência artificial, dos dados, que nem vocês estão usando no Spotlight Core, para migrar de um formato de indenizadora para um formato de parceira na gestão de riscos, porque isso permite que com os dados, que com essa consultoria que vocês prestem, a pólice fique mais customizada, uma precificação mais adequada e com risco melhor, digamos, calculado, né? Se você me permite, a gente voltar rapidinho no Spotlight. Você mencionou o caso da WEG, falou então que ele tem essa visão de até 2100, depende da localização, cria cenário de acordo com a temperatura. Mas vamos supor, então, isso é só uma fotografia, mas aí eu entendo que a Zurich também ofereça diversos serviços dentro dos serviços de resiliência para ajudar as empresas na implementação, então, disso daí, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Porque no material que eu vi, no relatório de sustentabilidade, vocês mencionam que isso envolve gestão de pessoas, inclusive gestão financeira para ajudar essa empresa a manter os seus lucros, cadeia de suprimentos. Que tipo de consultorias são oferecidas com a inteligência que vem do Spotlight? Em relação ao Spotlight especificamente, ele engloba a experiência de 950 engenheiros de riscos e especialistas atuando em 40 países com alcance global. Lembra que aqui nós, muitas vezes, a Zurich é uma seguradora internacional e tem programas internacionais, tanto para multinacionais estrangeiras que operam no Brasil, quanto para multinacionais brasileiras que operam no exterior. Perfeito. Nós fizemos 28 mil avaliações de risco para clientes. Nós fazemos 28 mil avaliações de riscos anualmente, 48 mil recomendações de melhoria de risco emitidas para clientes.
mais de 20 mil ações de melhoria de riscos já foram concluídas e são 800 programas internacionais de engenharia de risco. Então, quando você pensa em toda essa rede, né, trabalhando de forma interconectada e compartilhando as informações, é daí que vem a assessoria, o valor da assessoria e o valor agregado que nós agregamos, e o valor agregado para os nossos clientes, por conta de experiências que outros já tiveram e que eles não precisam ter, né? A experiência de um vai servir como insumo para a melhoria do risco do outro, né? E principalmente o Spotlight é uma plataforma de autosserviço. Então, nós vendemos licenças, não somos necessariamente nós que fazemos a parametrização do tipo de risco que o cliente quer avaliar. Ele mesmo pode fazer isso. Modelo de subscrição. Então é um modelo de subscrição, então é um modelo de assinatura. Ele compra licenças, né? Claro, ele vai ter apoio qualificado do time de engenharia, de riscos da companhia, etc. Mas são mais de 12 riscos climáticos que podem ser avaliados, né? Inundações, chuvas, vendavais, secas, entre outros. E ele pode ser usado tanto por empresas quanto pelo poder público. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. Nós podemos fazer parcerias com estados e municípios para oferecer o uso dessa ferramenta também para que a sociedade como um todo possa ser beneficiada. Muito interessante, verdade. Tá. Vamos falar então, por favor. Nossa, realmente impressionante, porque vocês criaram um serviço novo. Vocês continuam fazendo serviço convencional, criaram uma linha nova de serviços a partir de uma inteligência que já existe, anyway, né? Porque é o business de vocês, e que tem essa possibilidade de não só da assinatura, como também de serviços adicionais de consultoria. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu gosto de ter conversas como essa, porque a sustentabilidade, da forma como eu vejo, ela nasceu, ela ganhou um viés meio marketing, agora se provou, isso não para em pé, precisamos transformar isso em soluções de negócios, e isso é um exemplo. Então, parabéns, é realmente muito interessante. Então tá, migrando um pouquinho para a Zurich, o ESG Zurich, então, né? Eu vi lá que vocês, no relatório de sustentabilidade, vocês têm mais de 100 milhões de reais em títulos verdes, né? No grupo de investimentos sustentáveis. Que tipo, são green bonds? Aonde que isso é alocado? E até meio que talvez fazer uma pergunta combinada, porque eu vi nos comprometimentos de vocês sobre Net Zero, tem lá seguros, investimentos até 2050 e operações próprias até 2030. Aí eu fiquei um pouco na dúvida qual que era a diferença. Mas começar pelos títulos verdes, então. Basicamente são títulos verdes, green bonds. Então, nós não podemos perder de vista que nós temos o maior interesse em ter... Veja, o mercado de seguros como um todo tem 1 trilhão e 900 bilhões de ativos no Brasil. Né? Nós financiamos cerca de 13% da dívida pública. Nós somos o principal segmento financiador da dívida pública no Brasil. Né? Desculpa, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que o setor de seguros, né, é um dos maiores compradores de títulos públicos do Tesouro Nacional. Ok. Tá. Né? Tá. Individualmente, como indústria, né, nós somos o principal financiador da dívida pública. Tá. O investimento em green bonds, ele aqui nós estamos falando dos 132 milhões que a Zurich já tem em títulos verdes, mas ele depende da qualidade da oferta desses títulos. Por quê? Porque nós temos um dever fiduciário com os nossos clientes. Esse dinheiro, uma parte desse dinheiro são reservas próprias, né? São a nossa mas a grande parte desse dinheiro, né, são ativos sob gestão. Tá. Seja em ativos previdenciários, sejam em reservas para pagamento de sinistros a liquidar ou reservas de sinistros não informados, ou seja, não é dinheiro da seguradora. Sim. São provisões feitas para pagamentos a segurados ou
a beneficiários, né? Tá, Então, tá. nós temos eu acho que o grande desafio do Brasil é desenvolver o mercado de títulos verdes, né? É desenvolver os produtos, né, com o nível de rentabilidade adequado para que os nossos comitês de investimento possam escolher esses investimentos respeitando o nosso dever fiduciário. Sim. Né? Sim. Em espanhol, a gente costuma dizer el dever del padre de família, Okay. que é o dever do pai de família, quer dizer, que é proteger o dinheiro dos nossos clientes. Sim. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Investimentos sustentáveis dependem da oferta de produtos de investimentos sustentáveis e rentáveis. Por sua vez, são ligados aos projetos, então. Ligar à qualidade dos projetos que estão sendo financiados, exatamente. Eu imagino que a maior parte deles hoje esteja no campo das energias renováveis, né? Energias renováveis, agro, tem bastante coisa acontecendo, mas eu acho que isso ainda tem que ser mais incentivado e regulamentado, né? Quanto maior o nível de regulamentação pelo Banco Central, pela CVM, né, maior vai ser a confiança que o investidor institucional vai ter ao comprar esse tipo de título. Se você, para mim, eu já fiz essa conta uma vez, meio que um exercício hipotético. Eu penso assim, imagina, já que 50% do PIB mundial está ligado à biodiversidade, por que não pegar a biodiversidade do Brasil, que é gigantesca, a Amazônia, ou as reservas legais das várias propriedades por aí, transformar isso em lastro para emissão de capital, de dívidas, debêntures longas, verdes. Mas eu acho que cai no ponto que o senhor falou, né? Depende da rentabilidade do projeto. Mas aí que daí se torna, acho que tanto quanto a pessoa física vai escolher como desempate, né, pelo preço, como também uma seguradora, uma outra instituição financeira vão preferir um investimento verde, contanto que tem essa competitividade de retornos, né? É isso. O Brasil acho que está numa posição privilegiada, né? Tanto do ponto de vista de biodiversidade, como do ponto de vista da nossa reserva vou chamar assim da nossa grande reserva e capacidade de neutralização de emissão de carbono, e até indo para um outro campo que está sendo muito falado, que é a exploração de minérios de terras raras, que também pode ser feito de forma responsável para financiar todo esse ecossistema sustentável, né? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade, mas para isso nós precisamos atuar com um pensamento estratégico de longo prazo, né? Não podemos pensar em mandatos de 4 anos. Ou em reeleições com mandatos de no máximo 8 anos. Sim. Nós precisamos pensar estrategicamente como país 30 anos para frente, 50 anos para frente, porque dessa forma nós não vamos dar voos de galinha, né? Nós vamos realmente ter projetos confiáveis e, de novo, regulamentação, profissionalização, governança de todos esses projetos, de forma que eles possam ser transformados em ativos de investimento. Sim. Não adianta ter um projeto e eu investir em um projeto como filantropia simplesmente. Eu tenho que investir naquele projeto pelo retorno dele. E para isso, ele precisa ser regulado pelo Banco Central, regulado pela CVM. Sim, mas aí existe um paradoxo, né? Porque você pega, por exemplo, vamos falar de energia. Você pega uma indústria fóssil, você tem aí já trilhões e trilhões e trilhões de dólares que foram investidos em infraestrutura. Toda a infraestrutura eólica, solar, etc., ela está sendo criada. Então, esse investimento ele compete com uma infraestrutura já estabelecida, né? Aí a questão talvez... Eu concordo 100%, a questão do papel do Estado, em ter uma visão de país, uma coisa de longo prazo, e talvez, inclusive, para fornecer determinados subsídios que tornem essa competição
digamos, os dois ficarem no mesmo páreo, assim, em termos de competitividade. Mas eu entendo, isso eu entendo que entra no mérito cultural. O Brasil não tem essa cultura de longo prazo, né? Então, eu entendo que acho que passa um pouco pela apropriação do brasileiro desse potencial que nós temos aqui de estimular o empreendedorismo, de estimular essas soluções e, enfim, ir galgando esses degraus a partir de evidências, né, de casos práticos. Muito legal. Faz sentido? Faz muito sentido, mas eu acho que nós temos, quando a gente conversa com pessoas do setor público, com congressistas, com pessoas da sociedade civil, tem muita gente com o pensamento alinhado. Né? O que realmente nos falta é um movimento coletivo de organização e contribuição de todas essa capacidade intelectual que nós temos no nosso país para realmente transformar isso em projetos de longo prazo. Eu concordo com você que existe uma questão de cultura de longo prazo, mas a realidade está se impondo sobre nós. Né? Quer dizer, vou falar, vamos dizer, já está virando clichê dar o Rio Grande do Sul como exemplo, né? Mas assim, a tragédia do Rio Grande do Sul no ano passado, ela não foi por acaso. Né? Quando a gente vê aqueles dados que eu falei sobre a Confederação Nacional dos Municípios, nós vemos que aquilo não é um fato isolado. A dimensão foi, obviamente, muito maior, a severidade foi muito maior, mas não é um fato isolado. Né? Então, nós estamos percebendo que as coisas estão começando a acontecer em escalas e em dimensões que já nos despertam para a necessidade de agir imediatamente. E eu acho que o momento está chegando, eu acho que as coisas estão convergindo. Perfeito. E eu vi que o senhor participou recentemente de um painel chamado Nature-Based Solutions, organizado pelo Financial Times, que eu acho que conversa um pouco com isso, né? São soluções baseadas na natureza. O Brasil é um país que tem muita natureza. E lá eu vi que você menciona um potencial das parcerias, né, entre empresas, investidores, governo, comunidades. Tem algum destaque que você mencionou agora há pouco as terras raras, né? Que tipo de soluções baseadas na natureza, dado o nosso potencial natural, podem contribuir para para a resolução desse cenário que você mencionou, da gravidade das catástrofes? Isso conversa muito com o que eu estava dizendo antes, né? Quer dizer, eu acho que os projetos existem, já existem a formação de alguns fundos de investimento baseados em projetos dessa natureza. O que a gente realmente precisa nesse momento é de regulamentação. Da segurança de que esses projetos tenham retorno. Por quê? Porque isso é o que vai fazer com que as seguradoras, e não só as seguradoras, mas os investidores institucionais, tenham a governança necessária para que os seus comitês de investimento aprovem esse tipo de investimento. Né? Eu acho que a grande dificuldade está na governança, na profissionalização disso. Já existem exemplos, né? Ali no painel mesmo tinham exemplos bons de coisas que já estão acontecendo, mas quando a gente fala que nós temos quase 2 trilhões de reais que podem, grande parte disso, ser investidos nesse tipo de produtos, a gente vê que é uma gota d'água no oceano ainda o que nós estamos fazendo. Sim. E os projetos existentes. Então, a regulamentação e a governança são elementos fundamentais. Além, claro, daquilo que nós podemos fazer como instituições, pensando do ponto de vista de investimentos sociais, né? Quer dizer, você mencionou no começo a Floresta Azuri, que nós temos um projeto muito bonito também, que é o projeto Origens, que beneficia iniciativas voltadas à sociobioeconomia, ou seja, a transformar
a exploração saudável da biodiversidade e da floresta, sem a devastação da floresta, mas gerando valor econômico para a sociedade, para que eles passem a ser os maiores interessados em preservar a sua fonte de renda. A floresta passa a ser a fonte de renda, né? Eu vi, inclusive, no relatório de sustentabilidade, vocês mencionam esse projeto Origens, foram cerca de 3 mil produtores beneficiados. Exatamente. E da região, da população local lá, correspondem a cerca de 16% da população local. Exato. Então, e aí a gente transforma, porque, na verdade, o grande valor disso está em você converter aqueles que antes poderiam ter o incentivo econômico de devastação da floresta, né, em ter o incentivo econômico de proteção e preservação da floresta. Né? É aí que está o grande valor desse tipo de projeto. Muito legal. Além de projetos de reflorestamento mesmo, né? Nós que temos, é o caso do Floresta Zurich, né? Do Floresta Zurich, que nós temos em parceria com o Instituto Terra, do que foi criado, como você disse, pelo Sebastião e pela Lélia Salgado, que é um projeto do qual a gente tem muito orgulho, né? Nós começamos a parceria em 2019 com eles, começou com uma parceria de plantar 1 milhão de árvores em 8 anos e evoluiu para um investimento que nós fizemos no Instituto, para que o Instituto comprasse terras de fazendas adjacentes ao Instituto para triplicar o tamanho da área do Instituto, que está saindo de cerca de 700 hectares para 2.400 hectares. E agora nós estamos patrocinando um viveiro, né, que é justamente para recriar a biodiversidade da floresta amazônica. Né? A gente fala muito da Amazônia, da Mata Atlântica. A gente fala muito da floresta amazônica, né? Mas a floresta mais devastada que nós tivemos no Brasil foi a Mata Atlântica, por motivos óbvios. Ela pega né? toda a costa, né? Claro, a ocupação, a colonização começou da costa para o interior do país. Né? Então, preservar ou recriar essa biodiversidade é fundamental. Muito legal. E também tem uma menção aqui de mais de 80 mil pessoas, tá certo esse número? 80 mil pessoas capacitadas ou beneficiadas por esse projeto do Floresta Zurich. Que imagino que sejam pessoas que estejam recebendo algum tipo de educação ambiental, ou de plantio, ou de cultivo. Ao longo do tempo, né? Porque o Sebastião ele começou esse projeto quando ele herdou, na verdade, essa fazenda, né? E ele tem duas fotos que são impressionantes, que é uma foto de... é um vale, não é? Que de 2000, uma foto do ano de 2000, mais ou menos, que foi quando começou, né? E uma outra foto, que se eu não me engano é de 2020 ou 2022, que era um deserto, né? E a floresta recuperada. Né? Para você ver que em 20 anos ele foi capaz de fazer algo tão surpreendente. Né? Sim. Então, e 20 anos... não é nada. Não é nada. Passa muito rápido. E vocês vão ter uma exposição, vocês vão ter não é um painel, uma exposição lá na COP30 chamada Amazônia, né? Que se não me engano, é fruto desse trabalho também, não é? A exposição Amazônia é um patrocínio que a Zurich faz exatamente do livro Amazônia, do Sebastião. Ele não tem a ver com o Instituto Terra, ele tem a ver com uma série de fotos que ele fez da floresta amazônica e de indígenas, de nativos da floresta amazônica, e nós patrocinamos essa exposição já em várias capitais, Rio, São Paulo, Berlim, Zurique, enfim, no mundo todo, e agora vai ter uma edição especial lá na COP30, que na verdade foi inaugurada semana passada. Já começou e já está aberto ao público. Eu vi no seu LinkedIn. Muito legal. Já que a gente está falando de COP30, então, né, a gente está falando bastante sobre a questão cultural do brasileiro, a indústria de seguros, a indústria em geral, mas até no mérito mais, talvez, ser pessoa física, né, qual a visão que você acha que a Zurich gostaria de deixar sobre o legado, sobre o papel do Brasil, o Brasil, inclusive, enquanto protagonista
né, da agenda climática para o mundo. Como é que o senhor enxerga isso? Tudo isso entrando na potência do Brasil enquanto um protagonista desse debate climático. Bom, primeiro, falando do setor segurador, né, é muito importante a gente destacar que o setor segurador é parte integrante da solução do desafio, para o desafio de adaptação climática, né? Seja por meio de maior alcance do seguro para populações vulneráveis, né? Nós temos um projeto na Confederação que é exatamente um seguro para catástrofes por água obrigatório para toda a população. Quer dizer, nós achamos que é necessário que toda a população vulnerável tenha algum tipo de cobertura para desastres gerados por inundações, enfim, por danos por água, por exemplo. Então, o aumento do alcance e a democratização do acesso a seguros contra desastres climáticos é um dos elementos. O outro são todos os outros produtos que nós oferecemos e serviços sobre os quais a gente conversou aqui longamente e que fazem parte da nossa competência principal de gestores de risco. E como brasileiro, eu gostaria muito de ver o protagonismo e o potencial que o Brasil tem sendo explorado corretamente e que os investimentos que fossem necessários fazer, tanto em projetos de longo prazo, para tornar o Brasil como um celeiro, uma ferramenta da segurança climática, né, para o planeta. Eu acho que nós temos esse potencial e se nós temos o potencial natural, nós temos o potencial humano e intelectual e tecnológico para fazer isso, né? A vontade política de pensamento de estadista de longo prazo aqui é que é fundamental. Perfeito. Penúltima pergunta, então, para já deixando um grande agradecimento. A geração Z, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Eu vi que vocês fizeram uma campanha que atingiu mais de 1 bilhão de impressões, aí atingiu um monte de gente da geração Z, né? Eles têm alguns desafios aqui, como a gente mencionou, a inteligência artificial, né? Essa geração Z talvez tendo menos bagagem para utilizar a ferramenta como uma ferramenta, né? E também toda essa conta que chegou para eles agora, né, do meio ambiente, dizendo, foram os nossos pais, avós, bisavós que fizeram isso, agora a gente que está respirando ar poluído, bebendo água suja e tal. Como é que você vê a geração Z se engajando aí nessa agenda, encontrando soluções novas, como o senhor disse, ensinando questões para os mais velhos, né, sobre diversidade, etc. O papel da geração Z, no geral. A conta é deles, né? Eles vão ficar com essa conta. Então, eu vejo com muito entusiasmo que essa seja uma geração que cobre ações e mudanças de comportamento e que não seja uma geração apática, né? Então, eu vejo isso de forma muito positiva. E talvez eles nem tenham ainda se dado conta da dimensão do problema que eles vão ter que gerir daqui a 20 ou 30 anos, né? Eu estava escutando no rádio agora, vindo para cá, que a geração millennial já está chegando na meia-idade, né? Então, você vê como passa rápido, né? Em mais 2 décadas, essa geração Z, eles vão ser os responsáveis, né, por continuar o processo que está se iniciando agora. Sim. Então, eu acho que um nível aumentado de consciência socioambiental, né, que eles demonstram ter, é fundamental para que eles realmente deem
sequência ao trabalho que vai ser iniciado agora. E torcendo para que realmente o nível de conscientização e de recuperação do multilateralismo realmente aconteça agora, porque essa é uma solução, este é um problema que só pode ser enfrentado em colaboração da sociedade civil, da iniciativa privada e principalmente de governos. Este não é um problema que se resolve sem a atuação ativa das máquinas governamentais e da colaboração entre governos de diferentes países. Então, a recuperação da fé no multilateralismo, para mim, é uma condição necessária, urgente, para que a gente possa, de fato, endereçar esse problema. Perfeito. E parece, pensando como se o mundo fosse um grande tabuleiro de xadrez, os países nas pecinhas, parece que as peças estão posicionadas rumo a esse multilateralismo, né? Dado tudo que a gente está vivendo. Eu entendo dessa forma. Muito bacana. Então, a minha pergunta final, na verdade, era sobre o papel dos seguros para a transição de uma economia de baixo carbono, mas nós já falamos sobre isso, a contribuição que a Zurich busca deixar, também já falamos. Então, na verdade, é mais um espaço aberto agora. Eu sempre gosto de terminar com uma visão de futuro, assim, que mundo o senhor gostaria de encontrar daqui 30 anos para que a geração Z vai trabalhar, mas basicamente isso, uma visão de futuro e deixando novamente um grande agradecimento pela sua presença. Não, eu é que te agradeço e destacar que eu gostaria muito de, apesar de ter 59 anos, eu me sinto jovem, né? A gente nunca tem a nossa idade mental. Sim. Nunca é compatível com a nossa idade física, né? E dadas as questões de longevidade, eu acredito que eu vou viver para ver uma transformação positiva nesse planeta, e eu gostaria muito de ser testemunha, né, da capacidade do ser humano de transformação, de conscientização e de colaboração. Sensacional, muito obrigado. Conte comigo então para mais conversas como essa. Já temos aí uma próxima para falar de previdência, né? E então tá bom, muito obrigado, Edson. Foi um grande prazer e então até a próxima. Prazer foi meu, Renato. Até a próxima. Obrigado. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.